Então, meninas, boa tarde. Estamos na nossa última aula, tá? Nosso último encontro. E esse encontro ele vai servir para a gente se aproximar um pouco mais da estrutura do projeto de pesquisa, né? Pegar o que vocês já elaboraram até aqui e montar sistematizadamente num papel esse relatório da pesquisa que vocês fizeram, tá? A princípio, antes da gente adentrar mais a questão da estrutura, do que vem em cada tópico, do que é cada tópico, a gente vai falar um pouco dessa conceituação do projeto de pesquisa, o que é esse relatório em si, tá? Então, a gente vai entender agora nos próximos slides, tá? Então, em termos de definição, esse projeto de pesquisa, essa elaboração do projeto de pesquisa, ela ocorre quando há a necessidade de se desenvolver uma investigação, tudo que a gente já estudou até aqui sobre o processo investigativo, de que forma ele acontece e por que ele é importante para a nossa profissão dentro do âmbito do serviço social, tá? Com vista a solucionar inquietações e para responder a problemas identificados. Ou seja, a partir do momento que a gente identifica um problema de pesquisa, uma problematização dentro do contexto que a gente quer estudar, que a gente quer intervir, necessariamente a gente vai estar dando início a um projeto de pesquisa, tá? Dentro de todas as etapas do projeto de pesquisa, tanto na coleta de dados, como para depois sistematizar esses dados dentro de um projeto escrito, né? De um papel, de um documento escrito que vai dar forma ao projeto de pesquisa em si, tá? Então, pode-se definir pesquisa como procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos, tá? Então, Gil traz esse conceito bem definido, bem didático do que vem a ser o projeto de pesquisa, né? Ou a pesquisa propriamente dita. O projeto, como um documento, como um papel escrito, ele vem a ser a forma sistematizada de toda a pesquisa que você elaborou até agora, dos dados que você colheu, das entrevistas que você fez, da pesquisa bibliográfica que você fez ou documental, e você vai sistematizar esses dados num documento, tá? E com vistas que esses dados que vocês vão expor no documento, eles tragam respostas aos problemas que vocês se propuseram a resolver. Qual foi o problema da minha pesquisa? Depois que eu escolhi meu tema, eu desenvolvi um problema, ou seja, um questionamento sobre aquele tema. Então, dentro da minha pesquisa, eu vou ter que procurar responder aquele questionamento, tá? Então, a pesquisa ela se resume basicamente nessa busca por respostas à problematização que você se propôs a fazer, tá? Desse modo, é necessário sistematizar o processo de pesquisa através de um programa mestre para a condução do processo. Como assim, professor, um programa mestre? É a questão da sistematização diante de um planejamento, ou seja, de um roteiro que você vai traçar para poder delinear a sua pesquisa dentro do documento, tá? Então, a pesquisa em si, ela vai ser estruturada a partir de um roteiro de tópicos que você vai organizar melhor os dados que você desenvolveu. Problematização, introdução, referencial teórico. E isso a gente vai ver daqui a pouquinho, não se preocupem, tá? E aí, antes da gente adentrar melhor essa estrutura, eu vou falar um pouquinho de alguns tópicos que nos ajudam a desenvolver melhor a nossa pesquisa, tá? E aí eu vou falar de estudos preliminares. O que são estudos preliminares? Quando eu desenvolvi para vocês a quarta atividade da aula passada, muita gente veio me perguntar e indagar, dizer que não entendeu muito bem o que eu queria com aquela quarta atividade, tá? Quando eu falei para vocês, façam uma pesquisa bibliográfica a respeito do tema de vocês, tá? Mas não façam ainda o projeto propriamente dito. Então, esse estudo preliminar nada mais é do que essa coleta de informações, do que essa busca pesquisar por informações a respeito do tema de vocês. Então, foi isso que eu pedi para vocês. Para quando eu trouxesse hoje a estrutura
o modelo de pesquisa, do relatório de pesquisa, vocês já tivessem mais ou menos ideia do que vocês vão colocar lá, do que vocês já pesquisaram, do que vocês têm de informação a respeito do tema de vocês, tá? Então, esse estudo preliminar, ou seja, antes de você propriamente formular o seu relatório de pesquisa, você vai fazer um estudo preliminar. Então, esse estudo ele é de extrema importância buscar informações ou enunciados sobre o tema, para se ter conhecimento sobre a área que se propõe a estudar. Ou seja, não adianta você simplesmente escolher a temática e se propor a fazer vários resumos sobre aquilo, sobre o seu entendimento sobre aquilo. Né? Você tem que buscar informações, buscar fontes, saber o que já foi estudado a respeito daquele tema, o que as pessoas, os autores mais importantes comentam sobre aquele tema, tá? Pois isso possibilita determinar os fundamentos teóricos que servem de base e permitem estabelecer as relações entre o assunto a pesquisar e a teoria científica. Então, o seu tema, você não vai desenvolver ele a partir do achismo, a partir do senso comum, a partir do que você pensa sobre aquele tema, tá? E você vai aproximar aquela temática à teoria científica. E você aproxima da teoria científica buscando outras fontes, pesquisando autores, pesquisando artigos científicos que falam a respeito do seu tema, tá? Então, essa busca por conhecimento, essa pesquisa bibliográfica na internet que você vem fazendo, em livros, ela vai possibilitar a vocês a sair da zona de conforto do achismo, do senso comum, para tratar o trabalho de vocês com mais cientificidade, com mais objetividade, tá? Dentro do âmbito da pesquisa, tá? Então, por isso é tão importante esse estudo preliminar que vocês vêm fazendo até agora, para vocês se aproximarem do tema de vocês, terem conhecimento do que se tem estudado a respeito desse tema, tá? E sair do senso comum. E aí eu trouxe umas perguntinhas para vocês para ajudar nesse planejamento do relatório de vocês, para quando vocês forem sistematizar no documento, no papel, vocês conseguirem entender o que vocês já têm pronto até agora, se vocês fizeram certinho, se dá para melhorar, tá? Então a gente vai entender se a gente seguiu os passos corretamente, tá? Então a primeira pergunta que a gente se faz: definiu o seu tema? Ou seja, você escolheu um título adequado a esse tema, tá? Necessariamente, o tema que você vai abordar não precisa ser o seu título. Por exemplo, gravidez na adolescência. Vou colocar lá como título do meu trabalho gravidez na adolescência? Posso colocar, mas eu posso também escolher um outro título para o meu trabalho relacionado a essa temática, tá? Que não necessariamente seja o mesmo, a mesma nomenclatura do tema. Gravidez na adolescência. Tá, então o que eu posso escolher como tema para não usar a mesma coisa do tema? Eu posso escolher como título, aliás, desculpem, eu posso escolher como título os impactos sociais da gravidez na adolescência. Tá relacionado ao meu tema, mas eu mudei a nomenclatura para fazer um título, tá? Então, você pode fazer isso, tá? Delimitou esse tema para torná-lo claro e objetivo. Por isso que quando eu falei com vocês, tanto no chat como particular no WhatsApp, eu perguntei para vocês, você delimitou o seu tema? Porque delimitando o tema, a gente tem condição de estudar especificamente melhor aquele assunto, tá? Porque, por exemplo, tem vários temas que são muito amplos, são abrangentes, tá? Então, essa abrangência, às vezes, dificulta a nossa coleta de dados, porque é tanta coisa, é tanta informação que a gente não tem como colocar tudo num trabalho. Não tem como sintetizar tudo, né, naquele trabalho que a gente está fazendo. Então, a gente delimita esse tema para enxugar mais e ter melhor uma visão do que a gente vai se propor a responder na nossa problemática, tá? Transformou o seu tema em um problema? Isso foi a primeira coisa que eu pedi para vocês fazerem, tá? Transformar o tema que vocês escolherem em um problema, ou seja, fazer um questionamento diante daquele tema
que vocês possam dar conta de responder durante a sua pesquisa, tá? Nada inalcançável, nada inatingível, mas um questionamento que seja real, que seja plausível, que seja que a gente consiga responder durante a nossa pesquisa. Basicamente é isso, tá? Justificou a importância do seu tema, do seu estudo, tá? Eu pedi para vocês fazerem na aula passada também essa justificativa, porque é importante. Por que eu estou estudando esse tema? Qual a relevância dele para a sociedade, para o estudo do serviço social dentro do âmbito acadêmico, né? Então, por que eu estou estudando aquele tema? Que justificativa eu trago, plausível também, para que eu possa estar estudando esse tema, né? Então, qual a relevância dele dentro do meu estudo acadêmico? Basicamente isso. E aí, dentro desse nosso roteiro de saber se a gente desenvolveu todos os passos certos, eu vou trazer também mais essas perguntas. Você resumiu os pressupostos teóricos relacionados ao seu tema? Como assim, professora? Resumir os pressupostos teóricos? Tá. Dentro da pesquisa que eu pedi para vocês fazerem durante a semana, vocês viram várias coisas a respeito do seu tema, vários autores falando a respeito, tá? Então, de que forma eu vou resumir isso para poder encaixar lá dentro do meu relatório? Então, por isso é tão importante você resumir as ideias dos autores que vocês estão estudando, resumir as informações que vocês já elencaram. Isso é pressuposto teórico. O pressuposto teórico é o que vai fundamentar a pesquisa de vocês, tá? Definir os objetivos com a pesquisa, isso também eu já pedi para vocês fazerem, né? Quais os objetivos eu pretendo alcançar a partir do meu estudo, a partir da minha pesquisa, né? Então, você vai desenvolver ali, a partir da problemática e do seu tema, os objetivos que você quer responder, que você quer se propor a fazer durante toda a sua pesquisa, tá? Então, isso também não é complicado de fazer, vocês também já fizeram. Para atingir seus objetivos, que questões você irá investigar? Então, a presença dos objetivos é importante porque ele vai delinear o seu processo de pesquisa a partir de pontos que você vai se propor a estudar, né? Então, se eu desenvolvi 2 objetivos, a partir daqueles objetivos, eu vou conseguir filtrar melhor a minha pesquisa, né? Eu vou conseguir focar naquilo, né? Não preciso abranger tanto para outras coisas. Eu vou focar dentro do meu objetivo, o que eu quero pesquisar, que questões eu vou me propor a pesquisar, né? Qual a metodologia usada em sua pesquisa? Vai ter um tópico sobre isso também no relatório de vocês. E é basicamente a questão de que o que vocês utilizaram? Foi uma pesquisa bibliográfica? Foi uma pesquisa de campo? Foi uma pesquisa qualitativa? Né? Então, eu quero que vocês desenvolvam esse tópico da seguinte forma. Para esse trabalho, a gente foi escolhido a pesquisa bibliográfica e documental a partir de leis, a partir de decretos, a partir de legislação, né? E tem uma abordagem qualitativa, tá? Porque como a gente estudou, a abordagem qualitativa, ela se propõe a se aproximar do objeto de forma a entender o porquê das coisas, a entender as questões em volta daquele objeto de estudo. Ou quem fez pesquisa de campo dentro do município de Coroatá vai colocar nesse quesito, neste tópico da metodologia, a seguinte questão: foi desenvolvido neste trabalho a pesquisa de campo com pesquisa bibliográfica, tá? A partir do método qualitativo e quantitativo de abordagem, porque você fez uma pesquisa bibliográfica para saber a respeito do seu tema, tá? A nível nacional, o que os autores falam do seu tema, fez uma pesquisa de campo dentro do seu município, de uma abordagem num bairro, de uma abordagem no CRAS, de uma abordagem no APAI, só citando exemplos, tá? E fez uma abordagem qualitativa dentro da pesquisa bibliográfica e uma abordagem quantitativa dentro da pesquisa de campo, porque você fez. Ai, gente, desculpa, pera. Pronto. Porque você, com a abordagem quantitativa na pesquisa de campo, você fez uma mensuração de dados, né? Em relação à gravidez na adolescência, quantas grávidas existem no município de Coroatá dentro dessa faixa etária?
Na questão, lá na pesquisa relacionada ao APAE, qual o quantitativo de pessoas com síndrome de Down, com pessoas com deficiência, relacionado a esta instituição, tá? Então, tem um quantitativo envolvido ali. Então, a partir desse quantitativo, você desenvolveu a sua pesquisa de campo. Por isso que é uma abordagem qualitativa e quantitativa, tá? Se vocês tiverem dúvida quanto a isso, vocês podem vir me perguntar no decorrer dos dias que vocês estiverem fazendo o trabalho também. Tá? Eu estou aqui só elencando os pontos chaves. E a gente vai ver mais um pouco também à frente. E também vai ter um tópico a respeito do cronograma. No próximo momento, a gente vai estudar cada etapa certinho, tá? Esse tópico a respeito do cronograma, ele vai desencadear a seguinte questão: quanto tempo você tem para executar esse trabalho? Quais as etapas eu fiz dentro da execução do meu trabalho? E aí eu vou lá marcar um X dentro do meu cronograma, tá? Então eu vou mostrar para vocês cada etapa melhor a partir do próximo momento, tá?